Fala aí, meu querido, minha querida, como é que você está? Espero que você esteja ótimo, espero que você esteja ótima. Neste vídeo a gente vai continuar falando sobre HTML. Para você que ainda não veio do futuro, sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre HTML, sobre como funciona o HTML, o que é o HTML e as principais tags. Para você que está vindo do futuro, a gente tem uma série pronta aqui sobre HTML, possivelmente já vai ter uma de CSS, uma de JavaScript, então já aproveitar aqui, puxar o gancho, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, porque aqui tem conteúdo de programação toda semana, certo? E para você que já acompanha, esse vídeo aqui especificamente vai ser para falar sobre as tags de texto, o grupo de tags que a gente utiliza para tratar textos. Por quê? O HTML, ele é separado em vários tipos de tags, né? A gente teve 2 vídeos até agora. Primeiro vídeo, a gente falou sobre o que é HTML. Segundo vídeo, a gente falou qual é a estrutura principal, a estrutura base, o mínimo que a gente tem que colocar no nosso documento HTML para que ele funcione. Se você não acompanhou, já volta lá e assiste, certo? Porque é muito importante para você dar continuidade aqui. E agora a gente vai falar do grupo de tags HTML que trata com os textos. Então, quando você tem um texto numa página web, você precisa de tags específicas para tratar texto, certo? Existem tags para tratar vários tipos de coisas, vários tipos de problema. Não se preocupe porque a gente vai falar dessas tags aqui posteriormente, mas nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre as tags de texto, certo? Sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês aqui a tela do meu computador. Você vai me ver pequenininho aqui no cantinho, e eu vou, como eu fiz da última vez, criar tudo do zero, desde a pasta até abrir o programa. Então, primeira coisa, vamos criar uma pastinha aqui. Se você estiver fazendo isso junto comigo, você pode agrupar isso em uma pasta só, pode organizar da forma que você quiser, tá bom? Aqui eu tô fazendo sempre esse repeteco para você que está iniciando, principalmente, criar esse costume já, porque você tem que fazer muito código para aprender. Você tem que testar, aprender, brincar, sabe, criar várias coisas. Então, eu quero fazer esse repeteco para você ter essa coisa também de criar as coisas do zero sempre, tá? É bom sempre criar coisas novas, sem código nenhum, faz código ali, apaga, testa o tempo inteiro para você poder evoluir, certo? Então, começando aqui, essa pasta vai se chamar o seguinte: principais tags para texto, certo? Vamos abrir essa pastinha aqui no Visual Studio Code. Se você não tem o Visual Studio Code ainda, eu tenho um vídeo que explica como montar o seu ambiente, então você tem que ir lá agora e ver o vídeo e preparar o seu ambiente. Vamos abrir aqui o Visual Studio Code. Certinho. O que a gente faz? Clica aqui em abrir pasta. Eu vou aqui na minha mesa, clicar na pasta que eu acabei de criar, clico em abrir. Maravilha, fechei aqui agora. E o que a gente vai fazer? Para que eu possa explicar esses princípios, essas tags de texto, eu trouxe um textinho que eu mesmo criei. Primeiramente, eu vou criar um documento HTML, como eu disse nos vídeos anteriores. Normalmente ele sempre vai começar o nome dele vai ser index, tá? Tá criadinho. Para quem acompanhou o vídeo lá atrás sobre estrutura HTML, já sabe como é que faz a estrutura básica, mas eu vou repetir aqui só para ficar mais consolidado para você. Como é que é? Primeiro a gente abre aqui o doctype, certo? Depois HTML, legal. Depois vai entrar aqui a nossa tag HTML. Vai ter uma tag que se chama red. Vai ter uma tag que se chama body. E vai ter uma tag também, que é aquela tagzinha marota aqui dentro. Que é a meta charset UTF-8. Legal? E tem mais uma aqui que a gente pode pôr, que é a tag title. Se você não está entendendo nada que eu estou falando, vai no vídeo que tem aqui sobre estrutura básica do HTML, que você vai entender o que são cada uma dessas tags, tá? Vou colocar o nome do título aqui, que vai ser principais tags para textos. Para texto, legal. Como é que a gente vai trabalhar aqui para entender essas tags de texto? Eu vou trazer um texto, como eu falei, que eu acabei de criar ele aqui para a gente brincar. Deixa eu procurar ele aqui embaixo. Quando eu olho para baixo, que eu tenho uma tela embaixo aqui também para me ajudar, certo? E aqui está o nosso texto. O que a gente vai fazer? Você pode observar que eu coloquei aqui alguns títulos, né? Título nível 1, título nível 2, título nível 3, título nível 4. O que eu quis dizer com isso? As tags HTML, existe uma tag em específica que define o título, tá? Eu vou até fazer o seguinte, vou trazer aqui uma outra colinha que eu tenho aqui embaixo, até para ficar mais fácil para a gente gerenciar aqui e organizar nosso conteúdo. Ó, essas são as tags que a gente vai trabalhar hoje, que são as principais tags HTML, certo?
Tem até o HTML, não, as principais tags de texto. Tem até o nomezinho delas aqui, uma breve descrição, né, a respeito de cada uma delas. E quando eu falo de título, a gente tem uma tag que se chama H. E esse H, ele vai do H1 até o H6. Tá? Não é H1, abre H1, fecha H6. É H1, H2, H3. Ela abre e fecha para cada uma dessas. Então seria assim, ó, H1, e aí tem H2, tem H3. E dentro de cada um desses caras vai um título. Mas por que tem do H1 até o H6? Isso aqui representa níveis de títulos. Então, por isso que eu até deixei aqui descrito para ficar um pouco mais fácil pra gente. Olha só, título nível 1, título nível 2. Por quê? Porque cada um desses títulos tem que se encaixar em um número desses Hs. Tá, mas me explica um pouco melhor que eu ainda não entendi. Olha só o nosso texto aqui. Eu escrevi um textinho sobre o mercado de programação e por que é interessante, você deveria saber como você desenvolve software. Então, esse é o primeiro título, ó. Coisas que todos deveriam saber sobre desenvolvimento de software. Isso aqui é um título de nível 1, é o primeiro nível do seu título, certo? É quando você abre um texto no Google aí que você está fazendo uma pesquisa sobre alguma coisa e você vê aquele título lá em cima, grandão. Esse é o primeiro título. Quem que a gente vai pôr aqui? É o H1. Aí tem o título nível 2. Normalmente tem aquele título grande, tem um pouquinho de texto, e aí entra um subtítulo, né? O subtítulo vai ser o H2. E aí, digamos que dentro do subtítulo do H2, tem uma descrição, um texto, e tem mais um mini título ali, tipo um subtítulo do subtítulo. Ali é o H3. É assim que funciona os Hs, tá? Ele vai encadeando ali a hierarquia que o autor do texto quis, né, quis dar para o seu texto. Então, normalmente quando você pega um texto que você vai fazer uma página, você sabe como ele é organizado. Normalmente o autor já deixou ali um título grande, um título médio, tal. Você consegue ali no feeling saber qual que é a ordem. E você tem que elencar esse texto da mesma forma que o autor quis, né? Então, vamos começar a aplicar essas tags HTML nesse texto aqui. Antes de mais nada, vamos comentar esse trecho aqui. O que eu fiz aqui, tá? Que você não viu, deve ter achado que eu fiz mágica. Eu selecionei tudo aqui, esses textos, e apertei a tecla de atalho Command KC. Command mais K mais C. Isso no Mac, né? No Windows provavelmente seria Ctrl KC. Aí ele comenta esse código. E o que seria o comentário? Eu acho que isso eu não falei pra vocês em nenhum momento. Comentários são esses carinhas aqui que aparecem, que você pode pôr em volta de um código para que esse código não seja reproduzido pelo navegador. Então, ele é comentado, assim, ele é tirado de escanteio, ele não aparece. Então, quando eu reproduzir esse código no navegador, o navegador não vai renderizar, né? A gente chama de renderizar quando o navegador lê o código, não vai ler esse código aqui, tá bom? Isso aqui é um comentário de HTML. Você inicia essa flechinha aqui, ó, deixa até em cima para ficar legal para vocês entenderem. E vou fechar aqui embaixo. Vou escrever aqui, ó. Isso é um comentário. Tudo que estiver aqui não será renderizado. Legal? Isso aqui é um comentário. Então, voltando aqui para os nossos textos, o que eu quero fazer? Eu quero salvar esse arquivo e abrir no navegador para a gente ver como é que isso aqui vai ser renderizado, para a gente ver a mágica acontecendo. Então eu vou copiar aqui o caminho, né? Acabei de copiar. Vou abrir o navegador. Abrir. E a gente vai colar aqui o caminho desse arquivo, tá? O que eu fiz, novamente, eu clico com o botão direito, copiar caminho. Basicamente eu vou pegar o caminho, né, para o sistema operacional, da onde está esse arquivo, e vou colar aqui na minha barra do navegador para dizer onde é esse caminho, né? E dar um enter, ele vai puxar para mim. Legal? Aqui, ó. Olha como é que o texto ficou todo bizarro, todo bagunçado, né? Para quem assistiu as aulas anteriores já sabe por que isso aconteceu e sabe como é que funciona o HTML. Então, novamente, se você não entendeu por que está dessa forma, vai ver as aulas anteriores. Mas vamos começar a organizar esse cara. Quando a gente começar a colocar os títulos aqui, tudo vai ficar melhor. Vamos começar com esse título aqui, nível 1, que eu já expliquei para vocês, que é essa questão dos Hs. Vamos lá. Vou pegar aqui, vou tirar esse título nível 1, vou colocar a tag H1. O Visual Studio Code vai fazer a mágica para mim, quando eu dou um tab ele completa, né? Se você não tem o Visual Studio Code, tem um vídeo sobre montar o ambiente de desenvolvimento na máquina, dá uma procurada aqui no canal também. Vou subir esse texto aqui para cima. Você pode tanto selecionar o texto, apertar Ctrl X ou Command X, né? E trazer aqui para cima com Ctrl V. O Command X, Ctrl X, ele recorta.
ao invés dele ser o Ctrl+C que só copia, ele copia e tira do lugar, né? E quando você dá o Ctrl+V, ele volta para cá. Tá? Quanto você pode também aqui no Visual Studio Code segurar, eu acho que no Windows é Alt, no Mac é Option, você segura essa tecla e aperta para cima e aí você consegue mover a linha ali, tá? Aqui a gente acabou de colocar aqui o título nível 1, legal, vamos atualizar aqui e ver o que vai acontecer. Ó, bacana, já temos o título aqui, monstrão. O que a gente tem que fazer agora? Título nível 2, certo? Coisas que todos deveriam saber sobre desenvolvimento de software. Aí que tem um outro título. Por que você deve aprender a programar? Então, o título de nível 2 aqui é o seguinte, a gente apaga isso aqui, vou colocar um H2, dei o Enter, vou trazer esse cara para cima. Apertei o Option, no caso do Mac, no caso do Windows acho que é Alt. Alt para cima. Agora a gente tem um título nível 2, olha só o que vai acontecer. Legal, né? Título nível 1, título nível 2, tá? Vamos agora para essa partezinha aqui de baixo, ó. O que é isso? Beleza, a gente já aprendeu a tag de título, a tag que define que um certo conteúdo de um texto é um título. Agora, como a gente define um parágrafo dentro do HTML? Elas estão até aqui, né? Eu já trouxe a colinha para vocês, então vocês já estão tirando de letra. Tá aqui, ó, é o P. O P é um parágrafo. Então, para eu definir isso aqui como parágrafo, para ele parar de se comportar assim, ficar tudo na mesma linha, feio pra caramba, a gente coloca um P em volta. Então, P, tab, pronto, criamos um P aqui. Seleciono o texto, aperto o Option para cima, e aí eu consigo ter meu texto dentro aqui do P, né? O texto tá tudo meio bagunçado aqui, porque conforme eu fui digitando o Visual Studio Code, acabou organizando para mim, né? Mas eu vou arrumar aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Aqui assim, legal. E vou dar uma indentada também para ficar bonitinho, né? Que eu já falei para vocês que código bonito é código indentado, legal? Show. O que vai acontecer aqui? Vocês podem pensar que, como o H1 é meio que o pai do H2, a gente deveria indentar dessa forma, né? Colocaria o H1 aqui e o H2 aqui para baixo, mas isso não é comum, tá? Mesmo que o H2, ele é depois do título H1, você continua mantendo tudo no mesmo nível aqui, porque o H2 ele não pertence ao H1, ele não está dentro assim, ó. Se ele estivesse assim, aí sim faria sentido ele ficar com uma indentação para frente, né? A gente chama de indentação esse espacinho aqui, mas como ele não pertence, então a gente deixa aqui para baixo. Legal, já estamos aqui organizando o nosso código, já temos um parágrafo e eu quero ver agora, né, curioso para saber como que vai se comportar esse parágrafo aqui. Bora, deixa eu trazer ele para cá também para ficar organizado. Legal, bora dar um F5 aqui no nosso navegador e ver o que vai acontecer. Olha que legal, ele pulou uma linha, né? Ele pegou aqui o parágrafo e literalmente quebrou a linha para dizer que isso aqui é um parágrafo isolado, né? O texto de baixo, não sei quem é, eu sei que eu sou um parágrafo e por eu ser um parágrafo, uma frase dentro de um parágrafo, eu vou mandar o que tiver para baixo, o que tiver abaixo de mim, literalmente para baixo, ele quebra a linha, né? É bem interessante que ele vai diagramando aqui, ele vai organizando as informações. Então, show de bola, a gente tem aqui um parágrafo, agora vamos colocar um título nível 3. Vamos apagar esse título aqui. Vocês já sabem, né? O Visual Studio Code completa pra gente. Eu digito H3, dou um tab, ele já mostra aqui pra mim. Vou apertar o Option, trazer pra cima. Legal. Temos aqui o nosso título. Vou dar um Ctrl S e vou atualizar aqui. Mas por que você toda hora tem que atualizar e não sei o quê? Por quê? Quando eu salvo aqui, o arquivo é atualizado e eu tenho que atualizar no navegador aqui, ó, para que ele perceba a mudança, tá? Então eu clico aqui. Pronto, olha só, tenho aqui o título de nível 3. E você vai vendo que o HTML, quando vocês aprenderem CSS, vocês vão perceber que vocês podem mudar tudo isso aqui completamente. Tá? O YouTube, os sites que você acessa, todos usam essas tags. E eles não são dessa forma, né? A apresentação é diferente, tem cor, a fonte é diferente. Isso tudo você pode personalizar, você vai aprender a fazer isso com o CSS. Mas quando você não usa o CSS, essa é a formatação padrão dele. Então, legal, a gente já pegou aqui a manha de como é que funciona mais ou menos, vou dar uma acelerada um pouco maior agora. Vou criar um P aqui, de parágrafo, vou trazer esse texto para cima, porque ele é um parágrafo, a gente nem está lendo o texto, né? Mas eu acho que é interessante ler para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Vou atualizar aqui, vou lá para o navegador. Então, coisas que todos deveriam saber sobre desenvolvimento de software. Por que você deve aprender a programar?
Quero te falar alguns motivos incríveis do porquê você deve aprender a programar já. Legal. Isso aqui é o parágrafo que pertence ao subtítulo ali. E aqui a gente começa o subtítulo do subtítulo, né? Então, primeiro, melhora o raciocínio lógico. E aí vem um parágrafo. Praticar programação faz você desenvolver seu raciocínio lógico e te ajuda a resolver problemas com mais facilidade. Então, a gente vai construindo aqui o nosso texto com HTML. Vamos ir aqui para o próximo título. Vou deletar esse trecho aqui. Colocar um H3, vou mandar ele para cima, legal, vou pôr o parágrafo aqui agora, trazer esse trecho aqui para cima. Como eu falei, quando eu estava criando o texto, o Visual Studio Code colocou tudo em linhas separadas, mas acho que assim é mais organizado, né? Pelo menos fica mais fácil de vocês entenderem o texto. Agora eu vou trazer para cá e deixar indentadinho. Como eu falei, a indentação só quando um elemento está dentro do outro, tá? Quando eles são irmãos, como é aqui o caso, você não deve indentar para frente, legal? Mesmo que eles tenham uma hierarquia de texto, né? Então vamos fazer o H3 aqui também para essa parte. Vamos subir esse trecho, legal? E criar aqui um parágrafo para esse texto também. Ótimo, maravilha. Quero organizar esse trechinho do texto aqui também. Assim, na verdade é até melhor deixar organizado aqui dessa forma para não quebrar, não ficar muito ruim aqui a visualização, né? Legal. Vamos ver como é que tá ficando? Aí, ó, já tá bem organizado, né? Você vê, tem todas as separações aqui dos títulos e tal. E aí a gente chegou numa última parte aqui, que é o título de nível 4. Eu não avancei pro 5, pro 6, porque eu nem tive mais criatividade para pensar num texto que ia ainda descendo mais níveis, né? Ele criar ali subníveis de conteúdo, mas acho que ficou bem claro como é que funciona para você usar os Hs, né? Você precisa ir nivelando conforme o seu texto exige. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu chegar no máximo até o H4. É bem difícil, eu nunca vi assim, um texto que chega até o H5, H6. Pelo menos eu nunca implementei um texto desse. Mas vamos colocar aqui então o nosso título dentro do H4 e vamos colocar agora também um parágrafo para esse parágrafo desse título. Desse trecho, né, do texto. Legal, vou criar outro H4 aqui, sobe esse, né, e vou criar um parágrafo para esse trecho do texto, que é o último, para finalizar. E aqui a gente conseguiu, com essas poucas tags HTML, eu fiz uma mágica aqui, tá? Eu vou explicar para vocês. A gente organizou aqui nosso texto com algumas tags HTML, a gente conseguiu deixar o nosso texto bem mais bonito do que já estava. E eu sei que você deve estar olhando e falando, não tá tão bonito assim. Mas para ficar realmente top, a gente tem que usar CSS e depois a gente vai aprender CSS. Não se preocupa com isso. Legal, a gente está aqui com a nossa estrutura HTML prontinha, com todas as tags de H1 e P que a gente aprendeu. Essa mágica que eu falei para vocês que eu fiz, o Visual Studio Code, ele tem uma ferramenta, né? Tem um atalho que você aperta, aqui no caso do Mac é Option Shift F. O que ele faz? Ele pega e organiza tudo para mim. Vocês viram que estava tudo bagunçado aqui? Quando eu aperto Option Shift F, ele vai lá e organiza tudo para mim. Ó. E por isso que eu estava falando que ele bagunçou meu texto, né? Porque ele foi quebrando as linhas, mas sinceramente eu acho que fica até melhor para vocês verem aqui as linhas quebradinhas, né? Então, maravilha, a gente já pegou aqui como é que funciona o H1 e o parágrafo, vou até apagar. Agora eu quero mostrar para vocês uma tag de texto que ela quebra a linha. Então, olha que interessante. Vocês percebem que aqui, por mais que tenha uma quebra de linha, quando você olha no texto aqui no navegador, a linha não está quebrada, né? Coloquei uma coisinha aqui, peraí. Aí. A linha ela não quebra. Você pode quebrar quantas vezes você quiser aqui, ó, que não vai surtir diferença. Por quê? O HTML não entende esses espaços, esses enters que a gente dá. Para ele entender que você quebrou uma linha, você precisa dizer isso para ele. Então, qual que é a tag que eu uso para dizer que eu quero quebrar de linha? Vamos pegar um texto que é meio grande, por exemplo, esse. Aqui, ó, desenvolvimento de software é uma área promissora. Você pode fazer dinheiro tanto com um negócio próprio quanto trabalhando para uma empresa. E aí, digamos que esse é um dos mercados que atualmente mais cresce, eu quero que seja na linha de baixo. A gente vem aqui no finalzinho dessa linha e coloca a tag BR. Dei um Ctrl S, atualizei, e agora sim a gente conseguiu quebrar uma linha, olha só. Mandamos o texto que estava aqui para baixo. É assim que você quebra a linha aqui no HTML. Legal?
E aí, beleza, aqui bem tranquilo de aprender. Vamos pegar agora as últimas 2 tags que eu separei aqui, das que eu considero mais importante, que é a strong, que é algo que marca algum conteúdo como importante, e essa aqui, que é a destacar algo como um pouco mais importante, né? Eu até escrevi aqui, um pouco mais relevante do que o restante do conteúdo. Ou uma ênfase, né? Não é necessariamente importante, mas é uma ênfase que você quer dar, tá? Porque importante é essa strong aqui. Vamos usar essa tag aqui. Como é que funciona ela? Digamos que você tem um trecho do seu texto que você quer dar uma relevância. E aí é importante que você se atente que é literalmente uma relevância. Porque quando a gente aplicar isso, ela vai ter um aspecto visual. Ela vai deixar em negrito o trecho do texto. Mas você não pode sair usando a torta direita, porque se você quer deixar uma coisa simplesmente negrito, sem que você realmente dê uma importância para aquilo, você tem que usar CSS. Quando você usa o strong, você está dizendo pro navegador que aquilo realmente tem uma importância a mais do que todo o conteúdo que está ali se passando. E o que isso acontece assim na prática? Quando você faz isso, por exemplo, uma pessoa que precisa de usar leitores de tela, uma pessoa que não enxerga, quando o leitor de tela, né, existe uma ferramenta que lê a tela para as pessoas que não enxergam. Então ela fica escutando ali o que está se passando no navegador. Quando passar por um trecho que tem o strong, o leitor vai se comportar de uma maneira diferente. Ele vai ler aquilo como relevante, entendeu? Então, se você fala assim, eu quero só pôr um negrito aqui nesse trecho, né? E você coloca o strong, ele não vai ser só um negrito. Para a pessoa que precisa do leitor de tela, ele vai se comportar como se fosse uma coisa importante e não foi isso que você quis dizer no seu texto, tá? Então, só fica essa ressalva aqui para você tomar cuidado com o strong. Na maioria das vezes, você só vai querer deixar um negrito e você vai usar CSS para isso e você vai aprender depois. Mas vamos pegar aqui esse strong aqui, então, e colocar essa tag em algum lugar. Vamos imaginar que a gente quer dizer que essa parte aqui, é um dos mercados que atualmente mais cresce. A gente quer dar uma super relevância para esse trecho aqui. A gente vai abrir e fechar aqui, strong. Legal? Aliás, a gente abre aqui e fecha aqui no final. O Visual Studio Code já fechou para mim. Vamos dar uma atualizada aqui. E olha só, ele deixou em negrito, percebe? É muito tendencioso, é normal a gente pensar, poxa, eu vou colocar aonde eu quiser colocar negrito, então eu vou usar essa tag, mas é como eu falei, muito cuidado. Quando você só quiser pôr um negrito mesmo, só por um fim visual, assim, nada que é muito importante, não use strong, usa CSS, tá bom? E por último a gente vai usar a nossa tag ênfase, né? A tag de EM que dá ênfase a um assunto, e é a mesma coisa do nosso strong, tá? Ela vai dar uma diferença visual, mas você só vai usar quando você realmente quiser que aquele trecho do conteúdo tenha uma diferença, que aquele trecho do conteúdo seja uma coisa realmente especial naquele contexto. Se for só um aspecto visual, você vai usar CSS, porque dá para você dar esse aspecto de negrito e o aspecto do EM, que ele fica itálico, no CSS tranquilamente, e o CSS não altera a importância, a relevância daquele trecho de texto, tá bom? Então vamos pegar aqui nossa tag de ênfase e colocar, deixa eu ver, aqui praticar programação faz você desenvolver seu raciocínio lógico e te ajuda a resolver problemas com mais facilidade. Vamos dizer que a gente quer colocar ênfase aqui, nesse finalzinho. Então a gente coloca EM, pega esse que o Visual Studio Code fechou para mim sozinho e coloca aqui no finalzinho. Legal. Vou colocar até aqui, antes da exclamação. Olha o que vai acontecer. Ele vai dar uma diferença. Quer ver? A gente colocou aqui, né? Resolver problemas. Resolver problemas com mais facilidade. Você percebe que ele ficou itálico, né? Diferente dos outros textos aqui. Então, legal, novamente. É um aspecto visual que deu, mas você deve fazer isso com CSS quando você realmente não quiser dar relevância para o texto, tá? Se isso aqui que eu tô falando ficou um pouco confuso, não se preocupa. Esse é o meu dilema. Mas eu não entendi. Por mais que você explicou, eu não entendi. Tá tudo bem. É tranquilo. Você vai, conforme você vai desenvolvendo, vai progredindo na sua carreira, você vai trabalhando, vai estudando, você vai aprendendo as coisas no meio do caminho. Às vezes você não pega uma coisa agora, mas é igual o aprendizado de um idioma, por exemplo. Imagina que você está aprendendo inglês. Aí você aprende uma palavra X, uma palavra que, super interessante agora, que é super útil, você aprendeu, legal. Só que semana que vem às vezes você esquece. E normal, depois você vai aprender de novo essa palavra e aí talvez vai fixar melhor. Então não se preocupa se você não entender muito bem, sabe? Ou se você esquecer, tá tudo bem. Eu quero tirar esse peso de você. Eu não entendi ainda quando que usa, quando não usa.
Não entendeu? Tá tudo bem. Você pode entender depois, vai praticando, só nunca paralisa seus estudos porque você não entendeu uma coisa, tá bom? Isso é muito importante de você saber. Mas é isso, basicamente isso. A gente colocou todas as nossas tags de texto aqui. Essas são as tags mais importantes, tá? Não tem outras tags muito utilizadas para texto. Existem algumas tags diferenciadas, mas que são pouco utilizadas, ou talvez tenha alguma que eu possa ter esquecido, mas são tags que, como eu falei em alguns vídeos anteriores, são ferramentas, tá? Você usa sob demanda. Então, surgiu uma necessidade para mim. E será que tem alguma tag que resolve essa necessidade? Ah, se tiver, então eu vou usar ela. Aí, naquele momento, você vai pesquisar sobre isso. Tag para resolver tal coisa. Entendeu? Você não precisa se preocupar em aprender tudo de uma vez. Programação não é sobre aprender tudo de uma vez, ser um profissional que não existe no planeta, uma pessoa que tem todo o conhecimento do mundo sobre programação, e aí você está pronto. Não é assim. Programação é você aprende a resolver um problema com algumas ferramentas e você vai agregando, vai aprendendo novas ferramentas conforme você precisa. Claro que a gente pode aprender, as coisas é sempre bom evoluir, mas não precisa criar essa necessidade assim o tempo inteiro, porque isso causa muita ansiedade na gente. Legal? Era isso que eu tinha para falar hoje. É isso. Tamo junto, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like para você ver o próximo vídeo dessa série que tá top demais. Fechado? Tamo junto, até a próxima.